Buenas hermanitos, Roberto Simões, site O Contemporâneo. Estamos seguindo na nossa penúltima live. Hoje a gente vai falar sobre a história da meditação. Hoje a gente continua então a nosso esquenta para imersão na ciência e filosofia da meditação. A gente fala então rapidamente assim, sobre a história da meditação, né? Não tenho hoje a preocupação em trazer marcos teóricos para nomear isso, ou uma linha fiel da história da meditação, mas como todos os temas que a gente vem trazendo nessa live, ele é um pano de fundo para uma outra discussão, uma discussão eu acho muito mais interessante, que é pensar o yoga hoje, aqui, acontecendo agora. Nós não nos preocupamos em ficar tentando reproduzir um meditar de um lugar idílico, romântico, idealizado, em geral eurocêntrico, que vai resgatar a essência da meditação perdida no mundo moderno. A gente não entende assim os processos meditativos, no qual a meditação se perdeu com o Ocidente, alguma coisa assim. No primeiro momento, você e eu nem somos ocidentais, tirando talvez nossos colegas de Portugal que possam estar aqui, como o Abdu, aí sim ele pode se chamar de ocidental, porque em geral esse termo está associado à Europa. Nós somos latino-americanos constituídos de uma outra cultura, de um outro sincretismo, de um outro hibridismo, atravessados por formas de se pensar e organizações sociais que nunca aconteceram na Europa e talvez nem no sul asiático. Portanto, a nossa forma de meditar, ela vem sendo construída dentro, e não tem como escapar disso, da nossa sociedade. Então é disso que a gente vai tratar. Sempre para quem está caindo de paraquedas é importante dar 2 ou 3 avisos. Primeiro, agradecer a presença de vocês durante toda essa semana. E claro, o segundo recado é avisar, convidar você para participar gratuitamente da nossa imersão na ciência e filosofia da meditação, que acontece de 7, 8, 9 e 10 de março. As inscrições estão abertas e você pode se inscrever gratuitamente. Eu tenho o link na bio para quem está no Instagram, ou deixo o link para você escrever direto lá no site, se você estiver assistindo aqui no YouTube. Então a gente parte para a história da meditação, compreendendo que há nos livros, né, na academia, então, 4 fases bem distintas de nós pensarmos a evolução não no sentido ascendente, né, mas de desenvolvimento. Porque lembra que o câncer também evolui, não significa que é para coisa boa, mas de desenvolvimento. O primeiro é um período conhecido como o período antigo da meditação. Nós temos ali poucos relatos históricos disso, não só o sul da Ásia, mas também os povos originários de outras geografias que também estão incluídas nesse período antigo do yoga. Portanto, nós podemos pensar, e nós vamos dissertar um pouquinho hoje sobre os povos originários do Brasil também. Será que eles não tinham uma prática meditativa? Não na operacionalidade, não na tecnologia no qual nós conhecemos, porque foi importado da Europa, pelos europeus da Índia para cá, mas da sua própria forma de meditar, de voltar-se para dentro, de contemplação e de olhar para dentro de si, pensando no coletivo onde está inserido. Então esse período antigo está constituído buscas históricas de 2 cidades na Índia, Harappa e Mohenjo-Daro, 2 cidades no qual a Índia nem existia como Índia. Há relatos dessas cidades aí em Bhagavad Gita e outros textos, não vou entrar nisso. E uma discussão também longuíssima sobre quem eram os habitantes dessas 2 civilizações antigas, Harappa e Mohenjo-Daro, bem antes da cultura védica se disseminar como dominante, hegemônica na Índia atual. Então existia uma cultura, Beto, que já fazia uma prática meditativa antes da chegada da cultura védica, o Vedas aí passado de forma oral. Vedas vai ser escrito séculos depois, é recente, né? Escrever o Vedas. Sim, já existia. Então essas civilizações já têm resquícios de uma prática meditativa. Dizem que havia figuras em sinetes de barro representativas de uma divindade no qual hoje nós conhecemos como Shiva.
né? Digo isso com um certo descaso, porque a gente não tem realmente materialidade histórica, né, real, para poder afirmar tal coisa. Mas algo que é possível nós afirmarmos que os povos originários da Índia, não tem aspas isso, tá? São os Adivasis, são hoje os povos originários da Índia, tipo os Yanomamis do Brasil, são hoje o que na cultura védica na Índia não tem casta. Então tem os de baixa casta, tipo os Dalit, que eu gosto de assistir na novela, mas tem os sem casta, certo? São os Adivasis. Estes são os povos originários da Índia, o que nós chamamos hoje de Índia, assim como nós chamamos de Brasil, mas o certo talvez o certo é chamar de povos ameríndios, da América, né? E lá talvez dos povos sul-asiáticos, enfim, podemos pensar isso e não importa aqui. Mas numa classificação histórica, podemos, sem dúvidas, entender que a meditação não advém com a cultura védica, ela já existia antes, com uma outra operacionalidade, com uma outra tecnologia, técnicas, e para outros fins também. Então amarra esse rolezinho que isso aí você vai usar na tua aula aí na segunda-feira. A meditação, então, nós podemos pensar na sua tecnologia, nós podemos pensar na sua operacionalidade e nos seus fins. São diferentes. Não é todo mundo que medita em busca do nirvana, samadhi, iluminação, kaivalya, redenção ou algo similar de encontro com Deus ou nada. Não são. Há muitos sadhus, por exemplo, na Índia, aqueles yogis com dread em geral, né, com essa estética, né, errantes, né, que peregrinam aí pelas ruas da Índia, pelo território indiano, que existem hoje, são contemporâneos, que visam o acúmulo de poderes mediúnicos, ou siddhis, como se diz. Tá? A obtenção, evocar entidades, né, que são siddhantas. Olha só, tem rituais, Beto, antiquíssimos, portanto, desse período, advindo desse período antigo, que é você fazer uma prática meditativa, que o Patanjali vai chamar de Samyama, Dharana Dhyana Samadhi. Eu sei, minha mãe fica reclamando quando eu fico falando muito nome em sânscrito. Que não é para alcançar a iluminação ou algo similar, tá ligado? Ou o vazio dos budistas, ou a plenitude do povo védico, mas de evocar um siddhanta, que nada mais é do que uma entidade. É um orixá. É um orixá, só que é um orixá do sul asiático. E mesmo Patanjali diz que, e Patanjali eu estou colocando aqui de propósito, porque ele faz parte do segundo período dessa história da meditação, que foi cunhado modernamente como clássico, a gente vai entender isso, que é você fazer uma prática meditativa específica, né? Focando numa parte específica, né? Num objeto específico, para evocar um siddhanta. Ou no cemitério, locais de cremação, ou em locais de peregrinação, que para você que é macumbeiro como eu, é na encruza. Locais de peregrinação, qual que é? Lugar onde abre os caminhos. Então, Beto, vê se eu entendi. Desde os períodos que se perdem no tempo, que a gente não tem uma datação exata, podemos nos referir a essas duas grandes cidades ali, Harappa e Mohenjo-Daro, com o período antigo da meditação. Já existiam práticas meditativas, então, para você evocar uma entidade, sim, um siddhanta, um ser perfeito. Ou, como nós vamos conhecendo mais tarde, um yogi perfeito, um siddhanta, que já morreu, está desencarnado. Você evoca ele para ele te auxiliar a você ascender espiritualmente numa cultura magista, né, feticista, para alcançar e obter novos poderes, outros poderes, ou mesmo a iluminação ou algo similar. Tá? Então há práticas magistas com a operacionalidade meditativa. Então esse é um período antigo da meditação. Faltam-se estudos para a gente pensar em aproximações de prática meditativa desses povos antigos, originários do sul asiático, para não ficar só na Índia, mas também dos povos originários ou povos antigos do Egito. Não há o Kemet Yoga que reclama para si a origem do yoga, né? Porque percebem-se posturas, não sei o quê, e eu não estou aqui para defender, nem preciso, mas o importante aqui para você, entende isso, importante, porque nós não somos devotos de porra nenhuma, tá ligado? A gente não está sendo devoto de ninguém, eu não faço culto para ninguém, somos independentes, pensadores independentes, certo? O importante aqui dessa discussão é por que hoje na modernidade no Brasil se evoca um tipo de prática meditativa
dos povos pretos, tá ligado? Que entende que a meditação, portanto o yoga, a meditação do yoga advém não da Índia, mas do Egito. Essa é a pergunta interessante se fazer, e não brigar, mas não tem dado histórico. Não, é importante se questionar por que se reclama essa prática meditativa, né? Na modernidade, quando a gente chegar lá, talvez a gente consiga discutir isso um pouco mais interessante. O segundo período é o conhecido ou considerado, ou cunhado, e com muitas aspas, o período clássico do yoga. Por que com muitas aspas? Sempre que a gente denomina algo como clássico, significa que ele é perene, não é? Ele é imutável. Shakespeare é clássico, porque os livros de Shakespeare não estão presos no tempo, são atemporais, não é? Esse período clássico da meditação, ele é historicamente cunhado a partir de um livro escrito por volta do século V a.C., por um brahmane, um sacerdote da religião hinduísta, ou védica, se você preferir, tipo um padre, né? Um pastor, só que é brahmane, é o mesmo grau, na mesma categoria de sacerdote, grava isso que a gente vai retomar isso mais pra frente, chamado Patanjali, que vai escrever um livro chamado Yoga Sutra. São 196 pequenas frases, sutras, que vão descrever ali o yoga. Esse texto, ele é, na modernidade, considerado clássico, tá ligado? Porque no século V até o século XVI, século XVIII, século XIX mesmo, né? Quando a colonização britânica está muito mais forte e evidente na Índia, ele passa despercebido ou não é considerado importante para a grande massa de meditadores que meditam do século V ou anterior até o século XVIII. Se você hoje, teve uma pesquisa com uma italiana chamada Daniela Bevilacqua, que entrevistou sadhus indianos contemporâneos, perguntando sobre quais são os textos, os livros que eles se baseiam para suas práticas meditativas. E o que eles responderam? Os livros são para os leigos. Os livros sobre yoga, os livros sobre meditação, os livros que ensinam você a meditar e a yogar, são para os leigos, porque a gente que é sadhu, nós experimentamos o yoga, nós experimentamos a meditação. E experimentamos sozinho? Não. Experimentam dentro das suas organizações religiosas, que são os sampradayas. Sampradayas são organizações religiosas, movimentos religiosos. Há vários sampradayas. O Vedanta Adwaita é um sampradaya. É um movimento religioso, é uma organização religiosa que começa com Shankaracharya, século X depois de Cristo, quando ele percebe uma ascensão de duas religiões que vão atravessando e ganhando notoriedade na Índia, que é sobretudo o budismo, mas também o jainismo. Então Patanjali percebe que tem que fazer uma reformulação, ele é um reformista. Uma reformulação, uma revisitação no Vedas, e ele vai escrever então Vedanta, que é um resumão do rolê todo. Percebe que o Vedas está perdendo a sua hegemonia no contexto social, político, econômico da Índia do século X, e ele vai escrever um livro, Vedanta, para tentar aglutinar isso, responder também às críticas que os budistas fazem. Os budistas são muito ferrenhos à cosmologia, teologia hinduísta, e o Vedanta nasce nessa forma, de reformar, né, uma espécie de Lutero e Calvino, tá ligado? Para reformar e contra a Igreja Católica dominante naquele período, no caso, a cultura, a religião védica, vamos pensar assim, ou o hinduísmo como nós conhecemos hoje. Então esse período considerado clássico, ele é considerado clássico na modernidade. Eu reforço isso várias vezes, porque ninguém no século XII, na Índia, e se você perguntar, se fizesse um BGE, né, um censo indiano, BGE, né, IEGE, sei lá, diria que o Yoga Sutra, né, entre a população de meditadores, ou de sadhus, ou de yogis, que o Yoga Sutra seria um texto importantíssimo para a sua prática. Pelo contrário, hoje, em 2020, acho que 2018, eu acho que foi a pesquisa da Daniela Bevilacqua, posso colocar na descrição depois, está em português, deixem os sadhus falarem, se eu não me engano, é assim que traduziram. Eles dizem não, a maioria diz, não, os livros são para leigos, a gente não se baseia em livro, nós se baseamos na nossa experimentação e na experimentação da nossa sangha, experimentação do nosso coletivo, do nosso próprio movimento religioso ou sampradaya. Né? Eles trocam entre si experimentações. Um terceiro período histórico é o considerado medieval ou pré-moderno. Esse aqui a gente pode pensar nesse período que vai surgir, por exemplo, o Tantra, que é uma outra religião. Né? Tem a sua própria forma de meditar, mas o Tantra como religião mesmo,
ele vai se desenvolver ali entre o século 8, 10 também, 12 talvez com um pouquinho mais de força, a partir daí da frente. Então, o período medieval, o pré-moderno, historicamente, a gente pode pensar do século X, mais ou menos, século XII, até o século XVI, o seu apogeu, e começa a cair a partir do século XVI. Por quê? Porque o período medieval da prática meditativa, ele começa a ter uma decadência a partir da instalação na Índia da Companhia das Índias Orientais, que é uma empresa europeia que vai começar a tecer comercialização. Então, o sul asiático começa, sobretudo a Índia, começa a ser invadido por uma nova forma de pensar e organizar a realidade, o ordenamento de realidade, a cosmologia. Obrigado, Abdu, sempre muito pontual. Que vai começar a organizar, trazendo o cristianismo, sobretudo o cristianismo na perspectiva protestante, muito mais lógico, na questão, não que não tenha lógica a religião Tantra ou Vedas ou qualquer outra, mas essa lógica que nós conhecemos aqui, cientificista, né? Então a religião protestante vai trazer esse cunho, né, muito mais pragmático para a cultura sul-asiática, e depois de uma batalha que vai ter, que os indianos se insurgem contra a Companhia das Índias Orientais, que a Grã-Bretanha toma a Índia de assalto e coloniza ela inteira montando seus rajas, mas não é uma aula sobre isso. Então o período medieval, o período pré-moderno, vai ser cunhado mais ou menos no século X, século XII, sobretudo quando vai surgir Hatha Yoga Pradipika, Guiranda Samhita, também desencana, não vai cair isso na prova, mas são dois textos importantes que vão fundamentar um tipo de meditar advindo do yoga chamado Hatha Yoga, né? Hatha Yoga Pradipika ou Guiranda Samhita e depois Shiva Samhita, são textos que vão ser permeados ali a partir no período medieval da Índia. A meditação ganha uma outra conotação, ela vai se tornando mais corporal. O corpo não deixa de ser, como no período clássico de Patanjali, um obstáculo para meditar. O corpo, no período medieval, vai se tornando, vai se consolidando ou vai sendo resgatado do período antigo. Eu não tenho tempo para discutir isso aqui, é só uma lambida nos processos históricos da meditação. O corpo como um meio para meditar e não como algo a ser controlado, porque ele produz muito turbilhão da mente. Esse tipo de construção, ele é moderno, que vai surgir a partir do final do século XIX para o XX com muita força, já a Índia totalmente colonizada pela Inglaterra, e a meditação então vai começar a sofrer atravessamentos do capitalismo, desde 1800, né, com a Companhia das Índias Orientais, o mercantilismo, mas é a passagem aí para o capitalismo, do cristianismo, obviamente, também da Associação Cristã de Moços, a ACM, que é tipo a Smart Fit do colonizador inglês lá na Índia, onde a meditação vai se tornando, então, além de corporal, que é a herança dos yogis meditadores, portanto, medievais, Hatha Yogis, também vai se tornando muito mais próximo da ciência, porque a Inglaterra colonizando a Índia vai justificar, entre várias justificativas, como acontece também entre os portugueses e os brasileiros, pela falta da sua capacidade de organizar-se a si mesmo, por serem muito primitivos. Clássico, talvez só o Abdu não consiga compreender isso, porque ele é um português. Tô brincando, Abdu. Mas para qualquer povo que foi colonizado, é clássico as justificativas do colonizador para justificar a sua. E uma delas é que as práticas, por exemplo, do yoga, né, portanto da meditação, eram primitivas, né? Você imagina um pastor protestante chegando à beira do rio Ganges, pensa a Índia, se você já foi para lá, sem o Ibis, tá ligado? Sem aeroporto. E o cara vê um cara pelado, cheio de dread, né, uns dreads gigantes, com cinza de mortos, né, fumando um beck gigante, jogando manteiga derretida em cima do falo de Shiva. Um pastor evangélico, né, um pastor protestante, olha para aquilo e não fala, nossa, que riqueza cultural, eu vou sincretizar com a minha religião. Não, ele olha para aquilo como o padre Anchieta olha para um banquete ritual Tupinambá e fala, é dever moral trazer a palavra do Senhor a esses povos carentes e organizar eles de uma forma civilizada. Então, a civilização vai chegando na Índia com a colonização britânica,
e vai transformando ela. Não temos tempo para falar da colonização britânica na Índia, mas você sabe muito bem na pele o quanto de herança negativa sobre nós mesmos vai acontecendo. E sobre isso surge o período moderno da meditação, no qual alguns indianos, assim como filhos de brasileiros mais abastados no período colonial brasileiro, mandam seus filhos para estudar em Portugal. Vai para Coimbra, vai para Lisboa e voltam 4, 5, 6 anos depois para o Brasil. No caso deles, vão para a Europa, sobretudo Inglaterra, e voltam para a Índia, agora com uma cabeça diferente, de uma cabeça mais nacionalista. E vão começar um movimento que vai ser cunhado na história da Índia como Renascença Indiana. Entre 1800 e bolinha, 1890, 1900 com força, até a independência em 47, mas continua esse processo de decolonização com muito mais força a partir dos anos 60 e 70, com um grupo de estudos dos subalternos. Esse é o nome. Spivak é um desses nomes importantes, dentro de outras, é uma mulher, vai escrever um livro clássico dos anos 70, que funda esse período de decolonização da Índia, e eu me falo muito pautado nessa turma aí, né? Que um subalterno pode falar. Eu acho que eu falei disso ontem, acho que até o Abdu trouxe essa referência para vocês aqui. Então nós temos 4 períodos históricos da meditação: período antigo, período clássico. Você já sabe que esse período clássico vai ser cunhado como clássico pelos modernos para justificar a chegada deles. Período medieval, tudo meio obscuro no período medieval, né? Nós temos o Tantra, nós temos os Hatha Yogis, é um período no qual, por exemplo, os Hatha Yogis, especificamente, esses meditadores mais do corpo, entre aspas, vamos colocar assim, pegavam em armas para lutar contra a colonização britânica. Não é à toa que a gente compreende ele a partir dos filmes deles, né? Esse movimento, a partir dos filmes ingleses, por exemplo, na Sessão da Tarde, como aqueles caras deitados em cama de prego, tá ligado? Um olho meio esbugalhado, com uma flautinha e a serpente sobe. Veja como o imaginário desses meditadores que lutaram contra a colonização britânica são retratados no filme e constroem no seu corpo uma forma de pensar eles de forma pejorativa. É a mesma estrutura colonial que faz você entender que os indígenas no Brasil são indolentes, preguiçosos. Tá ligado? E os africanos, né, escravizados em diásporas no Brasil têm menor poder cognitivo, não é? Então, essa mesma estrutura de subjugar o outro essa é a estrutura da colonização. E um dos nossos propósitos nessa semana aqui é decolonizar você. Não é? E não é você deixar de ser um meditador, mas aprender a ser um meditador como um brasileiro. Não imitando um europeu ou norte-americano, certo? E nem tentando ser a réplica do indiano, que meu tiozão, acorda pra vida. Você, latino-americano, imagine você, latino-americano, vamos pensar numa outra fábula. Tô cheio de fábula de contos, né? Tô abrindo parênteses demais, eu não posso. Minha filha falou que só tem meia hora e já tô atravessando. Imagine o índio Yanomami no século XVI, que consegue chegar em Goa, na Índia, que também é uma colônia portuguesa, sei lá, tô inventando, nem sei se é essa a data histórica que a portuguesa chegou lá, acho que não, acho que é depois. E começa a fazer uma prática meditativa. Você acha que esse índio vai ser estimulado por um próprio meditador indiano, um yogi, por exemplo, a parecer-se com ele? É óbvio que não. O que um mestre, né, como esse clássico de mestre diria para você? Encontre o seu caminho, não é esse o rolê? Por que a gente não faz isso? Encontrar o nosso caminho na meditação sendo um latino-americano e não tentando ser um cabatezinho, tá ligado? Ou tentando ser um europeu e como a maioria de nós aqui, é inculcado a tentar se imaginar um meditador indiano e brahmane. Tá? Não dá para se converter, tá ligado? Não dá nem para se converter ao hinduísmo. Você nasce no rolê. Então volta pro rolê. Nós estamos aqui iniciando o processo de compreender a meditação moderna. A meditação moderna se inicia com a transplantação, pela primeira vez na história, da tecnologia, da operacionalidade, da funcionalidade das práticas meditativas para fora da geografia sul-asiática. É a primeira vez, então, na modernidade, que a meditação sai do sul da Ásia e começa a ganhar
terras europeias, norte-americanas e latino-americanas, que é o nosso objetivo aqui. Um clássico para você brasileiro ali do Vale do Ribeira, em São Paulo, é a imigração japonesa. Então a meditação do budismo vai chegar em terras latino-americanas, sobretudo pela colonização japonesa. Não há grandes fluxos imigratórios de indianos para a América Latina, só há no Suriname. Você quer encontrar templos hinduístas na América Latina, é só no Suriname, que houve um determinado tempo um fluxo imigratório de indianos para a América Latina, mas o Brasil não teve. Como nós conhecemos então a meditação? Pelos budistas, japoneses sobretudo, mas essa meditação no qual nós conhecemos hoje, que é mais ligada ao yoga, por exemplo, ela advém da transplantação de indianos. Só que a meditação vai chegar, essa meditação mais ligada ao yoga, vai chegar na América Latina em 1900, mas um primeiro indiano chega aqui lá para os anos 60 e 70 só. Nós tivemos aqui 50, 60 anos de uma incubação de prática meditativa muito nossa, muito nossa. Não tenho tempo para entrar em todas essas décadas de incubação de uma prática meditativa na América Latina, na América do Sul especificamente, sem a influência indiana, mas eu posso citar alguns nomes, como Benjamin Guzman, que é um chileno, que foi iniciado por cartas pelo Suddharma Mandalam, que é uma ordem religiosa indiana aqui no Chile, era da teosofia. Eu posso citar para vocês Sergei Renaud, que vai fundar a Grande Fraternidade Universal, se não me engano na Venezuela, mas tem núcleos já em todo o Brasil também. César Della Bandio, que é um uruguaio, que vai se fixar no Uruguai, é um francês, e há outros nomes também. Nós conhecemos então o início dessa transplantação da meditação para a América Latina pelas mãos de europeus, ocultistas e místicos, e não pelos indianos. Isso faz total diferença, porque a meditação vai sendo incubada aqui por influências como é bem característica do Brasil, sincretizadas pela cultura afro-brasileira, pela pagelança, e hoje isso é muito mais forte. Então não começa agora esse sincretismo com a pagelança, ameríndia e com a cultura afro. Desde a sua incubação, nós já temos influências. Tem um artigo que fala sobre isso, eu posso depois deixar divulgado, tem no meu site também para vocês que quiserem entrar mais nessa história do yoga chegando na América Latina, tá? Então, sempre existiu uma prática meditativa em diversas partes do mundo, mas nós fomos sendo organizados, nós fomos sendo construídos a imaginar que a meditação surge exclusivamente na Índia. É que o formato no qual nós entendemos a meditação, né, a sua operacionalidade e seus fins, vão ser consolidados pelos próprios indianos que estão lutando pela sua renascença indiana na modernidade, que vai culminar no Gandhi, né, com a independência da Índia como um nome, mas existem outros nomes dessa renascença indiana, esses intelectuais que vão lutar pela independência da Índia, que vão transformar a meditação, vão transformar o yoga numa bandeira nacionalista para mostrar para a própria população, para o povo indiano, que eles são um povo, né, e vão lutar pela sua independência, como outras nações também. Tanto que talvez muitos de vocês aqui me assistindo agora ao vivo e depois gravado, tem algum símbolo da Índia no corpo. Um Om, não é? Coloca bindu, tem roupas indianas, uma casa construída, inspirada numa arquitetura indiana. Isso é fruto de um movimento arquitetado, engenhado, muito bem pensado por intelectuais indianos para exportar para o mundo, tanto que faz parte do BRICS hoje, né? A Índia como uma potência, com uma nacionalidade, com uma identidade muito anterior ao seu colonizador, né? Porque a Índia, assim como o Brasil, tem uma história antiquíssima. Antes de ingleses pisarem lá, ou os portugueses em Goa, Alexandre o Grande já tinha pisado lá. Então eles têm um histórico de invasões muçulmanas, tá ligado? Então eles vão lutar na modernidade e a meditação ganha. Isso que é importante amarrar para a gente subir para a finaleira. A meditação ganha uma característica muito indiana, né? Porque é a bandeira que eles vão utilizar como uma das bandeiras para transformar a mentalidade daquele povo colonizado, se decolonizar e ter orgulho da sua própria identidade e não tentar copiar o colonizador. Olha que coisa maluca. Hoje nós, né, brasileiros, né, tentamos imitar
uma outra nação, ao invés de, assim como eles, né, desenvolver a nossa própria identidade com a meditação, não é? Então, eu penso que, obviamente, a gente pode pensar sobre as técnicas meditativas, a sua operacionalidade e seus fins diferentes. Então, podemos assim pensar que houve em diversas organizações, eu vou amarrando para isso, especialistas da atenção plena, de mediar a realidade, e corpos outros num coletivo que vivem de forma imediata. Então você, professor de meditação, você meditador, é alguém na sociedade moderna, assim como em outras sociedades também, alguém que vai, me acompanha, tiozão, que eu estou indo para um segundo capítulo, vão se especializando na arte, a gente pode pensar assim, para ficar mais até poético, da mediação da realidade. Você, especialista na atenção plena, especialista na meditação, é alguém que vai, na sociedade, ocupar um lugar. Você ocupa um lugar, a sociedade, melhor é, a sociedade desenvolve um lugar para você ocupar, porque se a sociedade não quisesse que tivesse professor de meditação, não teria. Mas a demanda de ansiosos, estressados, ideações suicidas é tão grande que a sociedade constrói, abre um espaço para que você, professor de yoga, você especialistas em técnicas de atenção, consiga suprir essa demanda de pessoas precisando de desenvolver uma forma mais fidedigna de mediar a realidade ao invés de viver de forma imediata e afastar esses sintomas de dor. Sacou, tiozão? Então esses especialistas na atenção são pessoas inventando, criando soluções criativas para problemas reais da sociedade. Então você, professor de meditação, você meditador, é alguém que tem a capacidade, dentro do escopo de vários outros especialistas da sociedade, em inventar soluções criativas para problemas reais que aquela sociedade enfrenta. E hoje nós vemos fazendo, só colocar panos quentes, tudo bem, faz parte, é bom, de tirar, aliviar essa tensão que a sociedade cansada onde a gente vive. Então, entenda que não são todos, como eu volto a reforçar, que estão buscando a iluminação, o nirvana. Há muitos especialistas em meditação que buscam, por exemplo, aumento de capacidades de habilidades mediúnicas. Então esses especialistas, em geral, nós podemos dividir em sacerdotes, são aqueles que preservam, e é bom que eu quero que você agora, na segunda parte, saia daqui conseguindo entender o campo onde você está inserido. Então há sacerdotes da meditação, aqueles caras que conservam livros, orbitam em torno de gurus, de mestres, de outros sacerdotes, e reagem a qualquer modificação nessa régua que eles foram inculcados a imaginar que detém. Qual régua? A régua do que é e do que não é meditar. Esses são especialistas em meditação sacerdotais. Em geral, eles estão orbitando em torno de igrejas, livros e mestres. Nós temos também os especialistas da meditação, profetas. Essa é uma denominação aí de Weber, foda-se, depois você pega a referência. Os profetas são aqueles que anunciam algo novo dentro do campo de especialistas da meditação. Por exemplo, Jon Kabat-Zinn, ele é um profeta. É um arquétipo. Você gosta de Jung, é um arquétipo, tá? É um ideal. Por mais que eu não goste dessas palavras, mas serve para essa aula de hoje. Então, o Jon Kabat-Zinn é o cara que vai pegar a prática meditativa chamada Mindfulness de um monge zen budista vietnamita nos anos 60 e 70 e vai jogar dentro de uma universidade norte-americana de medicina e vai desenvolver o Mindfulness que você conhece hoje. Uma prática meditativa laica, secular. O Jon Kabat-Zinn, dentro dessa nomenclatura, desse nosso rolezinho aqui, ele é um meditador profeta. Aquele que anuncia algo novo dentro do campo meditativo onde nós orbitamos. Há também um especialista em meditação, um especialista em atenção plena, vamos colocar assim, da sociedade, que é o místico. É aquele que dispensa o profeta, aquele que dispensa o sacerdote. Ele não está próximo de nenhuma igreja, de livro sagrado, mas que tece uma comunicação direta com o mundo espiritual, o mundo divino, com nada, com Deus, ou o nome que você queira dar para isso. O místico é o cara que dispensa isso, mas tece uma relação direta para esse inefável, aquele ou isso. Mas também há, e essa é a grande massa, no qual talvez alguns de vocês aqui se incluam com mais vigor, é o especialista em meditação, que é o mago ou a feiticeira. Esse cara,
Ao contrário dos outros três, sacerdotes, profetas e místicos, eles não têm discípulos. Os especialistas em meditação que orbitam em torno desse arquétipo, tá certo? Desse ideal do feiticeiro, da feiticeira, traça a correlação com o seu aluno de uma forma de clientela. Então ninguém é discípulo de um mago ou de uma feiticeira, mas vai em busca desse especialista em meditação feiticeiro ou feiticeira para três coisas. Oráculos, ou seja, adivinhações. Isso é raro entre os meditadores, apesar de algum de vocês talvez também sejam astrólogos, por exemplo, da astrologia védica, alguma coisa assim. Não estou sendo jocoso. Um segundo caractere, você só confirma a teoria. Uma segunda característica de meditadores dessa categoria magos ou feiticeiras é o aspecto curativo e terapêutico. Aí você se encara. Então há muitas pessoas que vão buscar o serviço, não do sacerdote, não do profeta e não do místico, mas do mago ou feiticeiro, feiticeira, meditador, em busca de cura e terapia. Diminui estresse, ansiedade, cura e terapia. Mas também há uma terceira categoria, muito escondida, muito oculta, né? Sempre foi assim, que são os feiticeiros da meditação que produzem encantamentos, proteções e quebra de demanda. Isso é bastante raro. Mas olha que interessante, a série 1 do Ashtanga Vinyasa Yoga é uma série, é um tipo de yoga isso, né? É uma série que chama de desintoxicação. Quando você vai para uma prática meditativa porque você quer alinhar o teu chakra, porque você está se sentindo muito carregado, ou sei lá qual que é a nomenclatura, a gramática que você utiliza, meu chakra está desalinhado, alguma coisa, estou ficando muito doente. Você está em busca de encantamentos e proteções e feitiços. Os que fazem prática meditativa para enfeitiçar outros, ele fica quietinho, mas que existe, existe. Existe tanto na cultura brasileira quanto existe na cultura também indiana. Práticas meditativas, está descrito no Yoga Sutra de Patanjali, capítulo 3, tá? Um dos mais conservadores. Vai lá no capítulo 3, que ele descreve um monte de siddhis, que para você que é macumbeiro é mediunidade. E há também como você, por exemplo, quer buscar uma outra referência, vai buscar no Atharva Veda. Vai no Atharva Veda. É um livro de feitiços e maldições do Vedas. Então há uma prática meditativa, há um feitiço ali que você vai realizar pelo ritual meditativo para limpar o seu karma de ter matado um Brahmane. Se você consegue limpar o seu karma de ter matado um Brahmane, qualquer outra coisa então é menor. Então entenda que essa categoria, sacerdotes, profetas, místicos e os magos, fazem parte de um campo teórico de sociólogos da religião, Weber, como Durkheim, por exemplo, mas nos servem aqui. E para pensar que a grande massa de meditadores hoje trabalham na categoria como feiticeiros, né? Aqueles que vão fazer trabalho de cura e terapia, de oráculos e adivinhações, são raros, mas já existem, e também de encantamentos e proteções. Fazem, mas dizem que não fazem, né? Então, modernamente, a gente pode pensar em que vem se desenvolvendo uma quarta categoria, uma quinta categoria, que são, ou de repente ela vai acabar se incrementando em outra, que são os meditadores cientistas. Aqueles que olham para tudo que eu acabei de falar e falam assim, nossa, nada a ver, minha meditação ela é laica, ela é secular. Esse meditador cientista, ou cientista meditador, é aquele que entende que é neutro, né? Que ele detém uma verdade que está pairando, que não faz parte de toda essa questão religiosa. Em geral, é aquele que se afasta de qualquer aspecto da religião. Alguns deles se dizem, eu sou espiritual, mas não religioso, tem até um livro sobre isso. Eu classifiquei isso num artigo que eu publiquei há quase uns 8 anos atrás, de cientista meditador, ou meditador cientista. É aquele então que não entende nada do que eu acabei de falar. Até entende, aquele ali é sacerdote, aquele ali é profeta, realmente trouxe alguma coisa nova na meditação. Esse aqui é um místico, né? Um cara que traz uma relação direta com o mundo espiritual. Esse aqui não, esse cara é mais feticista, mago, né? Trabalha com curas e terapias, né? Com a meditação, aliada à meditação. Mas há também o cientista meditador que tenta legitimar, não pelo texto sagrado, não pela igreja onde ele está inserido, não pelas suas experiências místicas, mas pela ciência.
né? Então é um meditador cientista tentando legitimar a sua verdade, sua experimentação, legitimada em algo que hoje a gente entende como a verdade, que é a ciência, e acaba então sendo a sua religião a ciência, algo no qual um paradoxo que a ciência sempre entra na história para desmistificar alguma prática religiosa, mas ao contrário, na meditação, isso é muito curioso, essa é a minha tese de doutorado, em como que a aproximação da meditação com a ciência, ao invés de secularizar a meditação, espiritualizou a ciência. Se você fizer uma pesquisa, essa é outra artigo que eu tenho que fazer, mas eu tenho preguiça, e buscar meditadores que são cientistas, ou cientistas que são meditadores, vai nas federais aí, que pesquisam meditação, dá para você fazer essa pesquisa em casa, olha só, hein? Se você está buscando algum projetinho para o mestrado, tá aí um ótimo. Você pesquisa e você vai perceber e pode, de repente, conseguir perceber o quanto que as pesquisas no qual eles produzem são para legitimar as práticas meditativas, né, no qual eles são devotos a grande parte, né? Então você vai lá e busca as principais pesquisas científicas realizadas nos anos 60 e 70 com meditação são com MT, a meditação transcendental, porque era todo mundo devoto desse guru que inventa a MT. Hoje, a partir dos anos 90, dos anos 2000, nós temos muita pesquisa com a Eng Yoga, porque ele se torna, já foi capa da Forbes, não sei o que, o grande meditador mais expoente do mundo. Então essa é uma outra coisa interessante que a gente pode levar em consideração e imaginar como a meditação está entremeada às organizações sociais onde a gente vive. Mas acho que eu falei demais, abri muito parênteses. Eu vou aqui para cima de vocês, ver se vocês têm algum tipo de pergunta para eu poder trocar com vocês, tá bom? Denise me diz, é sempre uma reatualização, não é igual, sempre. Nós somos nunca réplicas, né? Mas nós estamos sempre atualizando, isso é uma característica nossa. Mesmo você imaginando que está praticando uma meditação ancestral, antiga, original, você está só se enganando, é mais um alienado. Denise me diz, mesmo no Hatha Yoga, né, existe diferença de escolas quanto à concepção de corpo? Completamente. A gente tem os Natas, que é os livros que mais a gente conhece, né, Hatha Yoga Pradipika, Keranda, Shiva Samhita, mas nós temos os Nagas também, que não tem nem livro. Nós temos os Agores, os Kapálicas, esses caras, eles não têm um livro da tradição. A prática yógica desses caras, ou meditativa, é feita de forma corporal, totalmente experiencial. Eles trocam entre si. Por isso que não existe nenhum curso de formação no Yoga Gori. Não tem, porque você tem que ir lá, né? É uma seita, é um culto religioso, e aqui não tem nenhuma conotação negativa, seita, né? Seita aqui, para quem é nerd, eu uso o conceito da teoria da religião, tá? Ive Malebra me diz, onde entra os povos andinos nesse rolê? Cara, adoraria estudar povos andinos, mas eu nunca estudei povos andinos. Uma Denise me diz, não dá para se iluminar com a luz do outro, dentro dessa ideia de transplante. Não dá, mas também a gente não pode esquecer o outro na nossa iluminação, tá ligado, Denise? Acho que você entendeu, mas é só a colocação da palavra para quem não tá no nosso rolê, lá no grupo de imersão, ciência e filosofia da meditação, tá me avisando que eu tenho que explicar isso, né? Essa aqui faz parte de uma semana esquenta para nossa imersão na ciência e filosofia da meditação. Acontece de 7 a 10 de março, que é gratuito, link na bio, blá 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 blá. Grande Kleber, seja bem-vindo. Cláudia Moraes me diz, há alguns anos atrás entendia yoga como uma coisa e meditação como outra. É construído numa sociedade organizada para produzir coisas, né? Que gira em torno da mercadoria, que uma coisa só pode ser duas vendidas. Então, quando a gente separa yoga e meditação, eu tenho dois produtos para vender, não é? E quando eu falo que yoga é meditação, aí eu só tenho um produto, eu vendo menos, né? Essa é a lógica do mercado. Então, por isso que você entendeu assim, Cláudia. Você e eu e todo mundo aqui foi colonizada pela lógica capitalista, né? Lá é você falar de novo de política, foda-se, o site é meu. Denise me diz, seriam os positivistas, esses meditadores científicos? Eu nunca pensei nesse aspecto, né? Pô, irado, Denise, escreva mais sobre isso.
Kleber me diz, salve meu amigo, salve você meu querido, muito bem-vindo. Ele diz, nesse contexto sobre ciência, o que está dizendo é que ela se torna religiosa por estudar e legitimar as práticas espirituais. Estou dizendo, Kleber, que há um limite muito tênue. Lembra que eu tive essa discussão com o Roberto Cardoso, discussão, um diálogo, né? Com o Roberto Cardoso, né? Tem um livrinho chamado O Médico Ensina a Meditar, que eu falei para ele, eu lembro que ele falou para mim assim, porra, eu não entendo porque a galera do yoga, porque ele tem um conceito para dhyana, tá ligado? No yoga a gente tem o nome dharana, que significa concentração, dhyana, que é a meditação propriamente dita, e o samadhi, que é essa experiência, né? E ele falou assim, eu construí como cientista, Roberto Cardoso, um médico, uma definição de dhyana. Mas a galera do yoga me recrimina porque diz que dhyana não dá para conceitualizar. Então, vou tentar te responder aqui, Kleber. O que eu falei para ele é o seguinte, Roberto, tu tá entrando num campo que é do religioso. O yogi é um religioso. Então, quando é igual você tentar definir algo na Bíblia, aí chega um teólogo e fala, não, isso aqui você não pode definir. Você não é da teologia. Então, é a mesma carteirada, tá ligado? Então, há sempre um cuidado muito grande, sobretudo de pesquisadores da área de humanas, como eu venho, de conseguir transitar nesse meio do yoga, porque o meio do yoga não é científico, o meio do yoga é religioso ou espiritual, se você fica ainda ofendido com esse termo. Então, quando um cientista tenta ler o yoga somente com os instrumentais da ciência, ou ele se converte, e aí ele se perde, ele borra o limite que a ciência tem, ou ele se mantém cientista e vai visitar esse campo quase como um etnógrafo, né? Ou um antropólogo, tá ligado? Ausente nunca fica. Então essa linha muito tênue, que é uma discussão antiga, já de alguns séculos, né? Entre os cientistas da religião. O quanto a gente pode avançar e quanto não. Um exemplo bom disso são as minhas entrevistas com os yogis para minha tese de doutorado, né? Eu entrevistei 10 yogis e tentei ter esse cuidado para ouvir o yoga, porque para mim eu estava ouvindo um sacerdote, um místico, um profeta no campo religioso yógico brasileiro, e ouvia com atenção, tentando não recriminar, mas isso aqui não, porque é a fala do próprio teólogo sobre a sua religiosidade, né? Não sei se eu me fiz entender, mas a gente pode conversar mais. Yoga na Vida BR me diz, legal você ter falado da teosofia. A primeira vez que meditei foi na Rosa Cruz. Bom, os dois grandes nomes do yoga no Brasil, não os maiores, né? Mas os mais conhecidos sem sombra de dúvida, pelo menos até a década de 90, que é Hermógenes e De Rose, ambos advêm de ordens esotéricas no Brasil, né? Rosa Cruz, maçonaria, só abre qualquer livro do De Rose, tá cheio de comenda, né? E o próprio Hermógenes também, pela sua própria ascendência e militar, sempre transitou em, se não me engano, ele abriu Rosa Cruz, ou alguma coisa assim, no Brasil, várias ordens, ou alguma coisa assim, mas eles fazem parte dessas ordens místicas, né? E os primeiros meditadores que advêm para a América Latina, que vêm da Europa, como citei, né? Dois franceses e um italiano, são todos de ordens esotéricas, né? Então é isso, galera. Muito obrigado. Agradeço demais a paciência de vocês aqui. E novamente aqui, se você tá aqui, tá de bobeira, vai no meu link da bio aqui no Instagram, ou se estiver no YouTube, vai estar na descrição, e inscreva-se gratuitamente para nossa imersão na ciência e filosofia da meditação, tá? Esse conjunto de lives aqui que nós estamos fazendo essa semana, que amanhã é o último, ela é um esquenta, é uma espécie de curso introdutório, essas 5 lives aqui, para nossa imersão na ciência e filosofia da meditação. São 4 aulas lá, aí exclusivas para quem está inscrito na imersão, onde a gente vai ter um espaço para trocar muito mais sobre meditação, práticas, operacionalidades, formas, funções, objetivos, história, a neurobiologia da meditação com muito mais profundidade do que eu falei ontem. Participem lá, eu acho que vocês vão curtir, é gratuitamente, tá? E essa imersão é um esquenta para nossa especialização na filosofia da meditação. É um cursão que eu lanço agora no comecinho de março também. Beleza? Então essa imersão, esse conjunto de lives é para você se inteirar um pouco mais de um extenso material, mais de 80 horas de gravação, dessa especialização na neurobiologia e filosofia da meditação, que é fruto desse curso que eu vou lançar, vai ser um especialista em meditação, do meu livro com o meu colega Marcelo Arias, chamado Neurobiologia e Filosofia da Meditação, um livro da editora Forte. Então eu tenho um livro, você vai se tornar especialista em meditação com o autor do livro Neurobiologia e Filosofia da Meditação, um livro que está há um tempão já
como referência no Brasil para estudos, né, tanto da filosofia quanto da neurofisiologia, da neurobiologia, da meditação. Se você saber um pouco mais, me conhecer melhor, escreve por aí ou assiste as lives anteriores. Tá? Curte isso aqui, compartilha, vai no meu YouTube, Eu Contemporâneo, tem bastante material para você que gosta de podcast. Eu tenho muito material em podcast, muito antes de eu chegar aqui no Instagram, eu tenho lá, sei lá, quase 8 anos de material de graça no podcast, aulas gravadas, para você curtir e se inteirar um pouco mais dessa especialização que eu vou lançar agora, depois da imersão, especialização em neurobiologia e filosofia da meditação. Fechou? Forte abraço, muito obrigado e até amanhã.